tudo bom? Eu sou a Amy e esse é o primeiro vlog aqui do nosso canal. E eu acabei de chegar do trabalho, eu vou gravar ele depois do trabalho, então hoje é sexta-feira. E vou começar com um animal selvagem. Não vou começar, na realidade, a leitura do livro no vlog. Eu já tô um pouquinho mais da metade, então vocês vão me acompanhar até eu terminar esse livro. O Joel Dicker, ele é um escritor de thriller, suspense, e eu fiquei apaixonada pela escrita dele quando eu peguei a verdade sobre o caso de Harry Quebert pra ler. Eu achei esplêndido. E esse daqui, ele é do Clube do Livro, do meu Clube do Livro desse mês. E eu vou mostrar pra vocês como que tá sendo a leitura. Bom, o livro vai contar a história de duas famílias. E assim, essas duas famílias, meio que por fora, retrata o oposto uma da outra. No caso, uma tem um casamento perfeito, filhos perfeitos, casa perfeita. E a outra, o cara sente que o casamento é desgastado, que não tem tempo pra nada, que a única conversa do casal é sobre os filhos e não tem aquela química, aquela paixão. Ok. Até aí tudo bem. O livro, ele vai se intercalar entre um assalto que tá acontecendo e dias anteriores a esse assalto. Então, assim, você vai entender o que tá acontecendo nesse assalto, quem tá envolvido com essa coisa dos dias anteriores a esse assalto. É meio complexo. Eu achei super complexo pra entender esse livro, mas eu vou tentar explicar da melhor forma possível, tá? E um desses casais, que é o casal que não tem um relacionamento tão bom e tudo mais, eles têm uma classe um pouco mais baixa. Ele trabalha na polícia e ela trabalha de atendente de uma loja. E esse outro casal, eles são de uma classe um pouco mais alta. No caso, ele é banqueiro e ela é advogada. E os dois maridos, eles se conhecem porque os filhos deles jogam juntos. Ok, até aí tudo bem. Tô tentando ser sucinta. Porque os filhos deles jogam juntos. Então, um dia, o Arpad, que é o cara rico ali, ele vai fazer o aniversário dele e chama o Greg, que é o cara que é policial e tudo mais. Eles vão pra casa deles e o Greg fica obcecado pela esposa do Arpad. Tipo assim, ele começa a ficar muito obcecado. Então, você tem essa nuance dele obcecado, da questão dos problemas dele com a esposa dele, e em contrapartida tem a questão do outro casal. O Arpad, ele é um cara completamente obcecado por dinheiro. Sabe aquele tipo de homem que se valida por ganhar mais que a mulher? Tipo, pra ele esse negócio é muito importante. Ter controle sobre as contas da casa, controle, sabe, financeiro. Ele é esse tipo de cara. Tipo, ele é um cara bom, um cara legal, só que a partir do momento que a mulher dele começa a ganhar mais que ele, a masculinidade dele fica frágil, fica bem frágil. E tá se rolando assim, a partir disso, sabe, o livro, até chegar no assalto. Vai ter spoiler, vai ter bastante spoiler esse vlog. Então, se você quer ler e não se importa com spoiler, ok. Só que se você quer ler e se importa com spoiler, eu não recomendo ficar. Mas enfim, é que eu não acho que eu consiga contar mais sobre a história, sobre o que eu tô achando, sem dar muitos detalhes. Então, né, já vou avisar desde já. E aqui eu cheguei num ponto da história que a gente descobre um pouco mais sobre o passado do Arpad. Que, cara, eu tava lendo um pouquinho no trabalho e a cada coisa que eu ia lendo, eu ficava, meu Deus, como assim? Juro pra vocês, tá muito bom, tá ótimo esse livro. Então eu vou tirar minha maquiagem, vou me trocar, ficar prontinha pra ir a mimir. E vocês vão me acompanhar até não sei que horas, porque eu trabalho amanhã. E eu acho que eu termino ele amanhã. E chegou uma coisa aqui em casa também. Antes de eu ir me arrumar, eu vou abrir com vocês, que é um pacotinho da Amazon. Na realidade, assim, não é um pacotinho, é um pacotão. De compras compulsivas que eu fiz, porém, que eu queria muito. Eu sei que tem 3 coisas aqui.
Ai, gente, o corte dele é verde. Tem esse daqui, que é a Fúria das Chamas. Gente, isso daqui... Eu tava obcecada por ele quando ele hypou na gringa. E eu achei que ia virar, tipo assim, um hype enorme aqui e não virou. Não vejo quase ninguém falando. Eu vi umas, tipo, 2 ou 3 book influencers falando, mas não vi mais nada. E olha isso, ele tem o corte verde. E outro, eu vi um vídeo e eu fiquei obcecada. Aí eu pensei, quem compra um, compra dois. Isso. É isso que eu pensei. Nossa, ele é enorme. Ai, que delícia. Que lindo, gente. É a Estrada dos Ossos. Olha isso daqui. E a minha obsessão ficou, tipo... A minha obsessão ficou enorme por isso daqui, só por saber que tem vikings. Vikings. E por fim, mas não é, assim, livrão, é um Bobbie Goods pra eu pintar com a minha irmã. Cozy time. É isso, essas foram as comprinhas e então eu vou me arrumar pra ficar confortável. Fiz um brigadeirinho também. E é isso, amigas. Já tô aqui de cara lavada, com essas olheiras fundas, né? Com o iPad, com o meu fone, com o meu brigadeiro e com o livro também, né? O mais importante, aqui em mãos. E eu vou começar esse vlog na página, deixa eu ver aqui, 203. Estou no capítulo 12. Vou ver até quanto que eu leio. Acredito que agora seja umas 10h10 da noite. Vou ler até umas 11h30, mais ou menos. E daí eu volto pra contar pra vocês aonde eu parei. Qualquer coisa amanhã eu conto mais sobre. E é isso. Bora lá. Oi, amigas, tudo bom? Ontem eu não consegui vir falar da leitura porque eu acabei dormindo, mas eu consegui ler até mais ou menos meia-noite. E eu li bastante, tá? Li pra caramba. E agora faltam, tipo, coisa de 100 páginas pra eu terminar. Eu cheguei até a página 296. Então eu li muita coisa e vou contar aqui pra vocês agora. Eu achei que nesse ponto desenrolou muito a história. Desenrolou muito mesmo. Onde eu tinha começado no vlog, já tinha se desenrolado uma coisinha ali da Sofia com o Warped, que ela tinha um caso extraconjugal ali, fazia uns 15 anos, e eles ficavam naquela coisa, vai e volta, e esse cara reaparece na vida dela, e tem um porém ali, que ele era comparsa do Warped em assaltos. Sim, o Warped está envolvido em assaltos, então assim... Ele tem um passado. O amigo dele também tem um passado com ele. E a esposa dele tenta enganar ele de todas as formas possíveis, que não tem nada entre ela e esse cara. Só que ele acaba descobrindo, o cara conta um negócio assim absurdo, que é que o Arpad, ele tava sem emprego. Ele todos os dias fingia que ele tava indo pro emprego dele e não contou pra mulher dele. Simplesmente. Tipo, pouca coisa, né? Não contou pra ela. E daí esse amigo conta pra ela um negócio que acontece. Conta pra ela. Ela fica muito brava. Tipo assim, como se o marido dela estar sem emprego anulasse o fato que ela tava traindo o marido dela. Nessa coisa toda. E nisso tudo, o Greg, que é o policial, ele tinha instalado uma câmera escondida no quarto desse casal de amigos, porque ele é um pervertido. Tipo assim, ele usou do poder dele como policial pra querer ficar espionando a vida deles, porque ele acha a vida deles perfeita e ele queria que a mulher dele fosse daquela forma, que a família dele fosse daquele jeito, sabe? Uma coisa bem nojenta. E ele acaba descobrindo, então, que o amigo dele estava envolvido em assalto, porque o
cara que a mulher do Arped estava traindo ele, chamou o Arped para um novo assalto. Que esse novo assalto ia ser o último e ele ia sumir da vida dele. E daí ele acaba tendo uma ligação e, ok, eu aceito o assalto. E o Greg escuta. Então, na realidade, o livro, ele tá indo por um caminho que eu achei que não seria. Eu achava que ele ia ser um suspense, um drama, com morte, coisas assim. E não, ele é mais um drama familiar. De duas famílias que são completamente diferentes, têm classes sociais diferentes e realidades diferentes, e uma se comparando com a outra, sabe? E é legal ver essa coisa assim do tipo, a imagem que a gente vê de uma família pode não ser aquilo, sabe? Porque na família do Arped ali com a Sophie, ele se cobrava, ele próprio, né? Se cobrava muito com questão de dinheiro. Pra ele, a masculinidade dele era passada com o quanto ele ganhava. Sabe? Um pensamento tão, né, ultrapassado em questão disso. E já no relacionamento da Karine com o Greg, faltava muita coisa. Como ele tinha instalado aquela câmera, ele invejava o sexo do outro casal, invejava como a mulher tratava ele. Só que assim, ele não media na balança as coisas assim. Ok, a mulher do meu amigo trata ele super bem, só que ele faz coisas para que ela o trate super bem. E ele não, tipo assim, não ajudava a esposa, sabe? Aquela coisa assim, bem porca. Era isso. Então tá sendo muito legal. Eu acho que esses últimos capítulos vai ser como o Greg pega o Arped. E eu tô gostando pra caramba. Eu acho que hoje eu termino. Agora são 5h54 de sábado. Eu vou sair pra comer. Vou tomar um banho, sair pra comer. Eu acabei de chegar do trabalho. Cheguei faz um pouquinho, uma meia horinha mais ou menos. Então eu vou tomar banho, vou sair pra comer e depois vou voltar e vou tentar finalizar ele. Eu acho que eu finalizo hoje. Mas eu gostei do caminho que ele tá tomando. Sinceramente, eu gostei pra caramba. Eu achei que, como eu disse, né? Achei que ia ser uma coisa completamente diferente, não foi? E tô gostando super do caminho que está levando o livro, tá? Eu acho que vai ser um livro com uma notinha alta, uma nota boa, porque eu gostei, eu tô gostando da experiência de leitura. Como eu disse também, já tinha lido um livro do Joel Dicker que eu tinha gostado bastante, então eu achei que ia ter a mesma pegada. Só que, assim, algumas partes do livro eu achei cômica, tá? Parece um filme, na realidade. Parece muito filme com aquele toque de humor ácido, sabe? É o que eu achei. E tô gostando bastante. Vou aproveitar pra me arrumando aqui com vocês. Vou ir bem rapidinho aqui perto de casa o lugar. Então, tipo, só vou passar um negócio pra tampar as olheiras, né? Porque tá feio. Mas minha pele já tá preparada. Então eu só passo essa daqui da Mari Maria. Adoro ela como corretivo, um corretivo mais levinho. Estou na minha área sertaneja porque eu tô ouvindo muito sertanejo. Ai, gente, eu tô com tanta vontade de ler uma fantasia, tipo, fantasia assim que me lembra um pouco o Trono de Vidro e me faça me sentir um pouco como Tog, né? Quer dizer, como Quarta-Asa. Eu tô muito nessa de querer uma fantasia muito boa. Aí eu comprei aquele que é com a guria vinculada aos 5 dragões. Eu quero muito trazer um vlogzão de leitura desse, porque eu sinto que eu vou gostar muito desse livro, muito. E eu espero realmente gostar muito, tá? Porque ele foi caro. Então eu espero amar. A garrafa acabou aqui. Aí. Não sei mais a marca, não sei mais nada dele. E ele tá assim, mas eu gosto muito da cor. E eu não achei outro ainda com essa mesma cor, ó. Ele é só tipo um tomzinho mais bronzeado. E ele fica fofíssimo no rosto. Assim. Favorito, gente. Juro pra vocês, isso daqui não borra, não fica panda, nada. E não sai por nada também. E é isso.
Meu cabelo, gente, eu não sei o que acontece, ele anda oleoso. Odeio quando meu cabelo tá meio oleoso. Porque meu cabelo é cacheado, então assim, eu tenho que colocar mais creme, porque ele é o tipo 2C, 3A. Então ele define mais quando eu passo mais creme, só que eu não posso deixar ele pesado. Então assim, eu tenho que achar um meio termo muito grande pra que ele não fique completamente pesado. E isso está me ferrando de um jeito que vocês não têm noção. Que eu vou escovar meus dentes ainda, por isso que eu não passei alguma coisa na boca. E tipo assim, eu lavo hoje e amanhã ele tá oleoso. No caso, eu lavei ontem. Aqui. E agora eu só vou prender aqui em cima, gente. Ó, vai ficar essa parte pra cá. Adoro fazer esse penteado, gente. Pronto, tá pronto o cabelo. Dói. Essa é a dor, gente. Amigas, na realidade eu vou sair mais um pouco. Não vou terminar o livro ainda. Depois eu termino. Vou sair com meu namorado agora. São 9 da noite, mais ou menos. E eu acho que eu volto umas 10, 10 e meia. É isso. Até. Oi, meu povo, vim aqui contar pra vocês que finalizei o livro. Não gravei mais coisas, assim, finalizando, lendo e tudo mais, que não deu tempo, porque eu finalizei hoje de manhã e à tarde eu tive que sair, gravar umas coisas, e agora eu tô aqui pra contar pra vocês o que eu acho, né? Então, finalizei o livro, não sei minha nota ainda, tá? Isso daí é um negócio que está, assim... Vou deixar o tempo pra ver qual nota que eu dou. E, cara, eu acho que isso aqui me surpreendeu, tá? Porque, como eu falei pra vocês, eu estava indo por um caminho totalmente diferente do livro. Eu estava pensando que seria uma coisa e foi outra coisa totalmente diferente. Eu senti que eu estava vendo um filme enquanto eu li esse livro. O final, ele foi muito surpreendente. Do tipo, eu não esperava que isso acontecesse, tá? Teve o assalto, né? Teve o assalto. Aí a gente descobre que, na verdade, não é o Arpad que está envolvido com assaltos, e sim a mulher dele, Sophie. Ela gosta da adrenalina de sentir, tipo assim, de sentir uma adrenalina fazendo coisas diferentes. Então, no caso, foi ela que assaltou os outros bancos, foi ela que estava envolvida, e o envolvimento dela com o Fera, aquele cara que reapareceu, era por causa dos assaltos. Cara, a minha cabeça explodiu por juro pra vocês, amigos. E no fim, eles fizeram um assalto e tudo mais numa joalheria. E não correu tudo assim como esperado. No caso, foi armado pro Arpad. E o Greg acabou descobrindo só do Fera. Não posso contar mais nada. Eu sei que é com spoiler, mas não vou dar tantos spoilers. Apesar de eu já ter falado de tudo, né? Mas assim, agora a minha opinião sobre o livro. Eu acredito que isso aqui seja um drama familiar muito bom, muito bem construído, que mostra duas nuances de uma família com uma classe social mais alta e outra com uma classe social mais baixa. A com a classe social mais alta, a esposa, né, do casal ali em si, ela queria adrenalina, ela queria saborear coisas novas que talvez no casamento ela não conseguisse suprir essa necessidade dela. Então ela foi em busca de aventuras, de uma coisa nova. Eu acredito que tenha sido um pouco disso. E na parte do casal com a classe social um pouco mais baixa, eu acredito que o Greg com a Karine, eles tinham muito potencial como casal,
mas eles deixaram muitas coisas se sobreporem ao casamento deles. E ele acabou perdendo ela, que foi certo, porque ele era um babaca, era um nojento. Ele ficou vigiando a Sophie, sabe? Pegando em momentos íntimos e coisas assim, bem nojento. Mas eu gostei do livro, tá? Achei uma experiência muito boa, parecia que eu estava vendo um filme. Uma experiência divertida. Eu achei que tem um humor ácido, assim, por trás das coisas. Sabe, aquele que tá nas sublinhas? Então, eu achei que foi um pouco disso. E eu leria de volta. É um livro que não foi ruim, não foi maçante. A escrita do Joel Dicker, ela é muito boa. Ela te prende do início ao fim. E você quer descobrir o que aconteceu. Então, recomendo. E eu acho que é isso, amigos. Esse foi o primeiro vlog de leitura. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito de gravar esse vlog. E espero que seja o primeiro de muitos. E é isso, acho que vou melhorando as dinâmicas conforme for gravando mais. E se vocês tiverem sugestões, me contem aqui nos comentários. Se inscrevam, curtam, compartilhem. E um beijo!